Bom dia, bom sábado a todos. Que bom que você veio até aqui. Bom porque você atendeu ao chamado de Deus. Não é por outro motivo que estamos aqui nessa manhã, senão porque Deus nos conduziu até aqui. É pelo poder do seu Santo Espírito que abrimos os olhos todos os dias. É também pelo poder do Santo Espírito de Deus que nós podemos estar na sua casa aos sábados pela manhã para louvar e engrandecer o grande nome de Deus. Se você está aqui na igreja do JuVV hoje, eu gostaria de dizer para você que se você é membro daqui, você está na melhor igreja de Curitiba. Se você não é daqui, você está na melhor igreja de Curitiba. Se você ainda não é da igreja adventista, não faz parte da igreja adventista, você está na melhor igreja de Curitiba. Sou muito grato a Deus porque há 2 anos atrás encontrei essa igreja. E mais do que ter encontrado essa igreja me encontrou. Desde o primeiro abraço que recebi na porta, desde o primeiro ancião que veio apertar a minha mão, desde os primeiros irmãos com quem hoje temos grande amizade. Deus foi muito bom em ter colocado essa igreja no nosso caminho. Para você que talvez não é membro dessa igreja, tenha certeza de que você foi trazido até aqui pelo Senhor. E se você ainda não passou pelas águas do batismo, o Senhor Jesus está lhe esperando ali dentro. E mais cedo ou mais tarde, você vai passar por lá. Que seja mais cedo, que seja mais cedo. Essa igreja é muito especial para mim por algumas coisas, irmãos. Porque aqui vivi algumas angústias da minha vida, porque aqui vivi muitas mudanças que vieram na minha vida de repente, porque aqui meu filho foi batizado, e hoje estou muito alegre porque pela primeira vez eu tenho a oportunidade de partilhar da palavra de Deus, um sábado de manhã, na minha igreja. Está marcado definitivamente na minha vida para sempre, essa igreja. Que seja uma mensagem para todos nós. Foi uma mensagem que enquanto eu estava preparando, Deus estava colocando no meu coração. Fez bem para mim. E eu espero que faça bem para você também. Algumas semanas atrás, no Twitter, um pastor lá de São Paulo, de uma igreja, Assembleia de Deus, colocou uma frase que me chamou a atenção. E ele disse o seguinte: li em algum lugar ontem: os otimistas são ingênuos e os pessimistas uns chatos. Só dá para conversar mesmo com os realistas. Estamos no final de um ano. E como todos que já passaram por esse microfone aqui, agora de manhã falaram, estamos no momento de avaliação. Estamos no momento de pensar o que está se findando e o que começará no próximo ano. Pelo calendário dos homens, é óbvio, não é? Somos chamados a refletir um pouco sobre a vida. É uma época própria para isso. E por isso nessa manhã eu pensei em refletirmos no seguinte: talvez a melhor reflexão que temos a fazer nesse momento. Quem somos nós? Quem somos nós como indivíduos? Quem somos nós como igreja? Quem somos nós? Gostaria de pensar em 3 aspectos com vocês, não porque os 3 aspectos refletem imediatamente as 3 ideias que o pastor lá de São Paulo trouxe. Não há nada de numerologia nisso. Mas 3 ideias porque penso que podemos, através dessas 3 ideias, colocar algumas coisas no lugar para começarmos o próximo ano com as perspectivas corretas. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo 3. Sempre falam dessa Bíblia, que os pregadores... Eu fiz questão de deixar essa Bíblia hoje aqui, em homenagem inclusive ao pastor Otacílio, que sempre gostou muito dessa Bíblia e que sempre utilizou essa Bíblia para pregar. Malaquias no capítulo 3. Feche os seus olhos, vamos orar novamente. Pai querido que estás nos céus,
Nós te agradecemos agora pela Bíblia, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra e pela forma maravilhosa com que o Senhor decidiu se comunicar com cada um de nós. Que o Senhor agora, pelo teu Santo Espírito, nos leve através das leituras da tua palavra. Que elas façam sentido na nossa mente e no nosso coração. Não intelectualmente, Senhor, mas espiritualmente. Que elas nos modifiquem e nos coloquem na perspectiva correta, Senhor, de quem nós somos e das perguntas que precisamos ter muito claras na nossa mente e no nosso coração por toda a nossa vida. É o que te pedimos e o que te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A partir do verso 1, nós vamos ler alguns versos dessa sessão do livro de Malaquias, que vai nos trazer algumas ideias sobre o que está à nossa frente. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Vá um pouquinho mais para frente, agora no capítulo 4. E no verso 4, diz o seguinte: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus, o profeta, inspirado pelo Senhor aqui, está falando de dois mensageiros. Dois mensageiros. O primeiro deles, preparará o caminho diante de mim, diz o Senhor. E ele faz referência ainda ao templo. Então esse mensageiro veio à terra quando ainda existia templo. O segundo mensageiro, vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. O segundo mensageiro viria antes do fim, antes do grande dia do Senhor. Duas coisas se identificam nesses dois mensageiros. Eles são enviados da parte do Senhor. Eles têm missões específicas. Qual é a missão? Preparar o caminho para o Senhor. E eles possuem um tempo específico também. O primeiro viria antes da primeira vinda do Senhor Jesus. E o segundo viria antes da segunda vinda do Senhor Jesus. Jesus, então, identifica o primeiro mensageiro. Vamos até Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11, a partir do verso 9, na minha versão diz assim: mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é quem? É Elias, que estava por vir. Jesus identifica o primeiro mensageiro. Quem é o primeiro mensageiro? João Batista. João Batista. E João Batista veio em que espírito, irmãos? Veio no espírito de Elias. Vocês se recordam da história de Elias? Está lá no primeiro livro dos Reis. Elias era um camarada diferente. Elias era alguém que olhava para o povo religioso da sua época e pensava assim: Senhor, converte o coração dos teus filhos.
Elias olhava para o povo daquela época e intercedia por eles, e intercedia por aquele tempo pedindo que Deus colocasse o povo no caminho. E Deus, atendendo às orações de Elias, o escolhe como mensageiro para aquele tempo. Não era um mensageiro comum, não era um tempo comum, era um tempo de profunda idolatria. Elias estava diante de Acabe e de Jezabel, um tempo de profunda idolatria. Nós vivemos um tempo de profunda idolatria. Nós temos muitos Acabes e muitas Jezebéis, é assim que fala? Ao nosso redor. Muitas. Mais do que isso, foi Deus quem suscitou a Elias. Mais do que isso, ele profetiza uma mensagem desagradável. Um tempo difícil, suscitado por Deus para trazer uma mensagem que não era agradável. Que não era agradável. Elias aparece para dizer: Rei, vai haver seca. Rei, vai acabar essa bonança que tem aqui. Vai haver seca. Quem gosta de ouvir uma mensagem como essa? Ninguém. Ele falou isso quando estava tudo bem. O céu estava aberto, o céu não estava fechado quando ele falou isso. Estava tudo bem. A gente olha para trás, num ano como esse, alguém falou aqui na frente. O Rubens falou aqui na frente. Nós temos muitos motivos para agradecer por esse ano. Nós temos muitos motivos para agradecer por estarmos aqui hoje. Porque, afinal de contas, Deus fez o grande milagre novamente de abrir os nossos olhos e nos trazer para a sua casa. Ninguém gosta de ouvir notícias ruins. Quanto mais um povo que sequer acreditava em Deus. E vem Elias e fala assim: haverá seca. E Elias sai do cenário e vem a seca. E vem a seca. E Deus o chama novamente e fala: agora vai terminar a seca. Você vai lá e pode falar isso para eles. Mais do que isso, você vai mostrar agora quem é o Deus verdadeiro. Intrépido esse Elias, não? Intrépido. Quantos profetas eram de Baal, irmãos? Vocês estão comigo, irmãos? Quantos profetas eram de Baal? 400. Eram muitos. Mas ele intrépido. Assim como quando ele falou: não vai chover, mesmo com o tempo bonito, mesmo com o tempo bonito. Ele também vem e fala assim: venham os profetas de Baal, porque eu sirvo o Deus verdadeiro. E vocês conhecem a cena, vocês sabem o que acontece na sequência. Os profetas de Baal são destruídos. Só que na sequência Jezabel diz que vai matar Elias. E Elias tem o quê? Medo. E foge. E foge. E vai se abrigar no deserto. Ele está sozinho. Elias estava sozinho. Elias era zeloso das coisas de Deus. E Elias não morre. Elias é arrebatado. Estas são algumas das características do espírito de Elias. Mas Malaquias fala de um segundo mensageiro. Aliás, mas há um segundo mensageiro. E ele está lá em Apocalipse, no capítulo 14. Vocês conhecem bem também a passagem. Apocalipse 14. E o verso 6 e 7 vai dizer assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Há um segundo mensageiro. Assim como Malaquias havia falado ali no capítulo 4, que haveria um segundo mensageiro antes do grande dia do Senhor. Aqui, no capítulo 14 de Apocalipse, nós identificamos que há uma mensagem antes do grande dia do Senhor. E no verso 12, vai identificar quem são esses. Quem é esse mensageiro? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Qual é a característica dessa mensagem, irmãos, dos últimos dias? E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Qual é o evangelho eterno dos últimos dias? É o evangelho que une a cruz, que une o Senhor, que une a graça e que une quem? A lei. O que falou Malaquias? Malaquias disse: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O mensageiro dos últimos dias, ele tem uma mensagem especial. Qual é essa mensagem especial? Qual é essa mensagem especial? É um evangelho eterno. Qual é o evangelho eterno? É o evangelho completo. Quem é o povo, irmãos, que está pregando o evangelho completo nesses últimos dias antes da volta de Jesus? Quem somos nós? Quem sou eu e quem é você? Por que todo sábado pela manhã nós nos encontramos nessa igreja ou em qualquer igreja por esse planeta fora? Por que nas quartas-feiras nós viemos até aqui? Porque aos domingos a gente vem até aqui. Por que testemunhamos? Por que lemos a Bíblia? Por que passamos pelo tanque de batismo? Quem somos nós? Qual é o nosso objetivo? Unir os pais aos filhos, unir o Antigo Testamento e o Novo Testamento, levar os que têm a lei com os que têm Jesus, e os que têm Jesus aos que têm a lei. Diz o Espírito de profecia no Desejado de Todas as Nações, na página 101. Como profeta, João devia converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes às prudências dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Preparando um caminho para o primeiro advento de Cristo, era representante dos que têm que preparar um povo para a segunda vinda de nosso Senhor. Quem somos nós? Nós somos a voz. Nós somos a voz nos últimos dias dessa terra. Nós fomos chamados para ser a voz nos últimos dias dessa terra. Nós não somos mais do que os outros, nós não somos menos do que os outros. Nós não temos privilégio algum. Talvez o único privilégio que temos é de conhecer essa maravilhosa verdade. Mas nós não somos iguais aos outros, em muitos aspectos. E somos também diferentes em muitos aspectos. No que nós somos diferentes? Na forma que nós nos vestimos? Na forma como nós louvamos? Na forma do que nós comemos? É isso que nos diferencia dos outros? Não. O que nos diferencia dos outros é que nós fomos chamados para uma menção especial num tempo especial. Nós fomos chamados para ser a voz nos últimos dias. No espírito de Elias, como João Batista, preparando o caminho do Senhor. Por que nós existimos? A primeira pergunta é quem nós somos. A segunda pergunta é por que nós existimos. Vá a Mateus, um pouquinho antes do que nós havíamos lido, no capítulo 3. Para entendermos quem nós somos. Capítulo 3, a partir do verso 1, vai dizer assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos e um cinto de couro, e sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele em Jerusalém, toda a Judeia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Nós já sabemos que João veio no espírito de quem? De Elias. Mas quem era João? João era um indivíduo solitário.
solitário assim como Elias foi solitário. João não foi bem aceito, ele também não tinha uma mensagem agradável, assim como Elias não tinha uma mensagem agradável. João pregava no deserto. A sua aparência não era boa, ele se alimentava de forma diferente. Agora, o que importava em relação a João? Importava onde ele pregava? Importava como ele pregava? Importava como ele se apresentava? Era isso que importava? O que importava era a mensagem que ele tinha. E qual era a mensagem? Voz do que clama no deserto. Endireitai veredas ao nosso Deus. Se você for até Isaías 40, e vamos até lá, que é da onde saiu esse texto. Porque quando a gente pensa em João Batista, a primeira coisa que as pessoas logo invocam é a mensagem dura de João Batista, não é? Arrependei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos. Essa é a primeira coisa que se lembra de João Batista. E a gente muitas vezes quer tornar a mensagem mais dura do que ela realmente é. Não é verdade? Muitas vezes nós fazemos isso. Mas percebam o que diz o contexto do capítulo 40 de Isaías, a partir do verso 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. E na sequência vem: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Primeira ideia, nós somos o Elias dos últimos dias. Primeira ideia, nós vivemos hoje um tempo difícil como Elias viveu. Mas nós, no espírito de Elias, temos uma missão especial para esse tempo: sermos a voz, assim como João Batista foi a voz. Temos uma mensagem que não é uma mensagem agradável. É difícil num tempo como esse em que a gente vive, num país como esse em que a gente vive, em que tudo pode, em que tudo é possível, dizer, num tempo de prosperidade até, né? Não para todos, mas pelo menos para alguns, dizer que o fim está chegando, dizer que o grande dia do Senhor está próximo. Mas essa é a nossa missão, é para isso que nós servimos. Qual é a nossa missão? Primeiro, assim como João, consolai o meu povo. Receba a graça e agora ande comigo. Ser a voz do que clama no deserto. O fim chegou. Obreiros Evangélicos, na página 55, sobre essa passagem, diz o seguinte: neste século, exatamente antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, tem de ser feita uma obra idêntica à de João. Deus pede homens que preparem um povo para subsistir no grande dia do Senhor. A mensagem que precedeu o ministério público de Cristo foi: arrependei-vos, publicanos e pecadores. Arrependei-vos, fariseus e saduceus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Mateus 3:2. Como um povo que acredita na próxima vinda de Cristo, temos uma mensagem a apresentar. Qual é a mensagem? Prepara-te para te encontrares com o seu Deus. Amós 4:12. Essa é a nossa missão. Sermos Elias dos últimos dias. Sermos João. Se queremos saber como devemos agir nos tempos de hoje, devemos olhar para quem? Diz o texto? Para João Batista. E qual é a nossa mensagem principal? Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Quem nós somos? A voz. Para que existimos? Para sermos a voz. Para levarmos a mensagem nos últimos dias. Para dizer ao povo: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Mas nós somos
mas nós existimos. A questão é aonde nós estamos. Aonde nós estamos. As pessoas, quando você pergunta assim, no sentido profissional, né? O que você é? Sou um professor, sou um pastor, sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um economista, eu sou um contador. Em certo sentido, isso é verdadeiro, né? Mas a verdade é que tudo isso vai passar. Então nós não somos, nós o quê? Estamos. E nós somos quem? A gente já viu? Nós somos a voz. Nós existimos para sermos a voz. Mas como nós estamos? Como nós estamos? Você está vendo tão bem, né, Marcelo? Eu estava tão alegre. Estava me sentindo Elias. Eu estava me sentindo João Batista. Você vai me lembrar agora daquele texto. Vou. Apocalipse 3. Verso 14. O ano poderia terminar sem essa? Creio que não. Apocalipse 3 e o verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quando alguém falar assim, nós somos Laodiceia, eu quero falar para vocês que nós não somos Laodiceia. Nós não somos, nós estamos. É muito pequeno pensar, está tudo bem, nós somos Laodiceia. É assim mesmo. Estava profetizado, não é verdade? Mas olha, nós estamos bem, né? A igreja cresce. A gente tem alguns probleminhas, mas a igreja anda bem, cresce um pouquinho. Outro dia eu estava aqui num sermão, e um irmão que veio aqui na frente falou assim: nós somos 17 milhões de adventistas no mundo hoje. E a pessoa que estava do meu lado falou assim: nós não somos. Nós somos bem menos. Os números foram reavaliados e nós não somos 17 milhões. Nós somos bem menos. E desse bem menos, nós somos bem menos. Porque afinal de contas, a Laodiceia ainda está entre nós. Nós ainda estamos Laodiceia. Mas nós não somos, nós somos a voz. Nós somos um povo especial, separado para um tempo especial. E aqui diz: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E talvez a gente olhe para os lados e pense assim: puxa vida, um templo bonito. Não é desse tipo de riqueza que João estava falando. É da riqueza espiritual. Eu não preciso de nada. Eu não preciso orar. Eu estou indo bem. Eu não preciso ler a Bíblia. Eu estou indo bem. Eu não preciso ler o espírito de profecia. Eu estou indo bem. Eu não preciso sequer falar de Cristo para as outras pessoas. Eu estou indo bem. É desse tipo de riqueza que João estava falando. Eu não preciso fazer modificações na minha vida que Deus instruiu que eu fizesse. A gente olha para João Batista e sabe que ele é o modelo para os nossos dias. Marcelo, é para ir para o deserto? Não, você é inteligente, você sabe do que eu estou falando. Nós precisamos ser como João Batista. Nós precisamos ser diferentes para um tempo diferente. As pessoas estão cansadas do igual. Eu vou fazer uma observação aqui e, por favor, não é
finalístico com ninguém, tá? É apenas um exemplo. A minha prima, algum tempo atrás, ela queria fazer uma tatuagem. Eu conversava sobre isso com a minha esposa essa semana. Ela queria fazer uma tatuagem e colocar o nome dos pais que já faleceram. E ela comentando sobre isso tal, e na tônica da conversa, de repente ela mesma falou assim. Ela falou assim: puxa vida, mas eu acho que não tem muito a ver eu fazer a tatuagem, porque alguém já falou até para mim assim que nós vivemos um tempo que a tatuagem se tornou tão comum que o incomum é ter tatuagem. Eu não estou falando, estou fazendo juízo de valor sobre a tatuagem, ok, irmãos? Mas o fato é, nós estamos num tempo em que nós não podemos ser comuns. Se nós vivemos como todos os outros vivem, como é que eles podem olhar para nós e ver em nós um povo diferente? Por que João Batista chamava atenção? Porque ele era diferente. Não diferente num sentido de ser esquisito, mas diferente num sentido de ser separado para uma missão especial. E essa é a nossa função, é isso que Deus esperava de nós. Quando Deus nos entregou a mensagem completa, quando Deus falou: vocês vão unir os que têm Jesus com os que têm a lei, vão levar a lei para os que não têm lei, vão levar Jesus para os que não têm Jesus, mas vocês precisam ser diferentes, vocês precisam. E aí tem um comentarista esportivo que diz o seguinte, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer ser honesta também. A nós não basta apenas sermos de Jesus, nós precisamos parecer que somos de Jesus. Agora, se as pessoas olham para nós e veem em nós a mesma coisa que ela vê em todas as pessoas que estão lá fora, o que nós temos de diferente para mostrar para eles? Se nós nos vestimos igual, se nós gastamos no nosso cartão de crédito nas mesmas coisas, se nós vamos aos mesmos lugares, se nós assistimos às mesmas coisas, se nós ouvimos as mesmas coisas, se nós lemos as mesmas coisas, se nós comemos as mesmas coisas, como é que nós podemos levar uma mensagem diferente? Se Jesus diz que esse mundo está perdido, mas nós vivemos como esse mundo, o que nós temos para oferecer para as outras pessoas quando nós falamos do reino de Deus? Se nós não vivemos ele. Marcelo, está terminando o ano, você vem com uma mensagem dessa? A mensagem é, queridos irmãos, nós estamos Laodiceia. Nós não somos Laodiceia. Se você esquecer de tudo o que eu falei hoje, por favor, só não esqueça disso. Você não é Laodiceia. Você está, ou nós estamos. E não adianta falar assim, mas eu também não estou. Porque aí você cai no verso ali. Você precisa chegar no último versículo aqui e arrepende-te. Arrepende-te, diz o Senhor. Você precisa de mim e nós precisamos. A igreja tem uma ideia maravilhosa para o próximo ano, que é a de evangelizar as grandes cidades. Vem numa toada de um movimento de reavivamento e reforma. Você já pensou nisso para a sua vida? Você já pensou em dedicar-se de forma diferente para Deus? Nós estamos no momento de avaliação de um ano que está terminando. Você já pensou em se reavaliar para o próximo ano? Para ser mais do sonho que Deus tem para cada um de nós? Você já pensou nisso? É essa a mensagem. É essa a mensagem. Pense no seguinte, voltando à ideia do pregador. Quem nós somos? Somos pessimistas? Sim, nós somos pessimistas, em certo sentido. Porque nós vivemos a esperança do advento e não há nenhuma outra solução para essa terra. Nós somos pessimistas. Nós somos otimistas? Sim, nós somos otimistas. Porque nós do advento. Há um novo céu e uma nova terra nos esperando. Nós estudamos isso com a lição da Escola Sabatina aqui pela manhã. Nós somos realistas? Precisamos ser. Vivemos a esperança do advento.
Somos o espírito de Elias para esse tempo. A voz que prepara o caminho do Senhor. E precisamos, em Jesus, vencer o estigma de Laodiceia. Gostaria de ler um pequeno texto, retirado desse livro. E eu já desafio desde agora a igreja do JUVV, e se você não é da igreja do JUVV, leve para a sua igreja a ideia de identificar quem você é. Esse livro chama-se A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, do pastor George Knight. E a Andressa perguntou se tem outros livros como esse. Cadê a Andressa? Perdi a Andressa. Tem um outro chamado Em Busca de Identidade. O pastor George Knight diz o seguinte: penso nos sacrifícios da família da minha esposa. Os irmãos Bond dedicaram a vida para estabelecer o adventismo na Espanha. Um deles faleceu naquele país, vítima de envenenamento. O avô da minha esposa foi muitas vezes apedrejado e forçado a mudar-se de uma vila para outra. Ele morreu prematuramente. Por quê? Por que foram para lá? Por que dedicaram a vida e tudo que tinham? Numa escala mais ampla, por que qualquer um de nós deveria arriscar a vida por uma causa? Por que dedicar a vida a ela? Por que os primeiros adventistas sacrificaram seus recursos e a família para cumprir uma missão? Por quê? Ele responde: unicamente devido à profunda convicção de que tinham uma mensagem provinda diretamente do centro do livro do Apocalipse, e que o mundo inteiro precisava ouvi-la antes de Jesus voltar nas nuvens do céu. Ser quem? Ser a voz. Existir para quê? Para ser a voz. Durante 4 domingos estivemos aqui estudando as profecias para os últimos dias e como os nossos tempos têm mostrado que nós estamos nos últimos dias. Durante 4 domingos analisamos primeiramente os grandes sinais de Mateus 24 e percebemos que todos eles estão presentes. Em seguida analisamos a humanidade, tanto individualmente como coletivamente, e percebemos que todos os sinais referentes aos homens estão presentes. Depois estudamos sobre as 2 bestas, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra, e percebemos que tudo está presente. Estudamos depois sobre a forma de controle das pessoas, estudamos ainda sobre o decreto dominical, e percebemos que tudo está preparado. Não percebemos isso simplesmente lendo as páginas da Bíblia, mas percebemos isso estudando os fatos à nossa volta. O que falta então, queridos? O que falta agora? O que falta para finalmente vermos o nosso Senhor vindo dos céus? Para onde foi Elias quando esteve ameaçado por Jezabel? Você lembra? Para onde foi João Batista, aonde ele pregava? Você lembra? Onde a igreja esteve protegida por 1260 dias? Você lembra? Qual é a chave que muda o nosso coração? Qual é a chave que faz com que nós percebamos o tempo em que nós estamos vivendo? O que terá que acontecer para nós finalmente sermos a voz? A chave está no deserto. Diz Oséias, no capítulo 2, no verso 14: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. O Espírito de profecia vai explicar. Foi numa região isolada que João encontrou seu lar, em meio de despidas colinas, ásperos barrancos e cavernas das rochas. Preferiu, porém, renunciar às diversões e luxos da vida, pela rigorosa disciplina do deserto. Ali o ambiente era propício aos hábitos de simplicidade e abnegação. Não perturbado pela agitação do mundo, poderia estudar as lições da natureza, da revelação e da providência.
Para ele, a solidão do deserto era um convidativo lugar de escape da sociedade quase geralmente contaminada de suspeita, incredulidade e impureza. Desconfiava de suas forças para resistir à tentação e fugia do constante contato com o pecado. Não viesse a perder o sentimento de sua inexcedível culpabilidade. Qual é a mensagem? Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Que nesse momento de reavaliação, o mundo não acabou, né, irmãos? 2012 passou e o mundo não acabou. Agora você pode prestar atenção e talvez você não tenha pensado nisso. Alguns podem ter pensado. Mas quando essa igreja surgiu, em 1844, havia uma grande confusão, porque outras coisas surgiram juntas para confundir. Satanás sabe das coisas. Ele conhece a Bíblia muito melhor do que nós. Ele sabia que por volta de 1844 surgiria a voz. E ele fez outras coisas surgirem juntas. Surgiram profetas naquela época, de outras igrejas. Surgiram naquela época líderes de seitas satânicas. Surgiram naquela época movimentos sociais que perturbaram a história do mundo. Mas surgiu naquela época uma igreja. E essa igreja é o quê? A voz. É uma igreja profetizada pelo Senhor para os últimos dias. Uma igreja especial. E se você está aqui hoje, não importa se você já passou por lá ou ainda não, é questão de tempo. Você faz parte dessa igreja. Que você reavalie o ano de 2012 com a perspectiva também de que não existem mais profecias apocalípticas furadas. Acabaram. A última era 2012. Assim como num momento de confusão nasceu a igreja verdadeira, num momento de confusão sobre o fim do mundo, assim como surgiu a igreja verdadeira, num momento de confusão, repito, num momento de confusão sobre o fim do mundo, como esse em que a gente vive, acabaram as predições furadas. Só existe uma história para ser contada. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, o mar e a fonte das águas. O Deus verdadeiro está às portas. A mensagem de Laodiceia continua, você vai lembrar. Agora no verso 20 do capítulo 3. E vai dizer assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós aplicamos esse verso para quem está lá fora. Errado. Nós temos que aplicar esse verso para nós todos os dias. Todos os dias. Jesus não pode estar do lado de fora de nada da minha e da sua vida. Jesus tem que ser o primeiro e o último em tudo que eu e você vamos fazer no ano de 2013. E o que mais importante nós temos para fazer no ano de 2013, irmãos? Sermos a voz. Voz do que clama no deserto. Preparai veredas ao nosso Deus. Porque Ele está vindo. Ele está às portas. E nós não podemos perder essa festa. Jesus diz: de tudo guardai a sua coroa. Que terminando esse ano, e que começando um novo ano, eu e você vivamos com essa convicção, de que primeiro, Jesus vai voltar, de que segundo, nós queremos estar lá. A Bíblia diz ainda: e esse evangelho do reino será pregado e então virá o fim.
Percebe a voz em que está o verbo? Será pregado. Nós temos uma mania muito esquisita de achar que nós vamos fazer diferença na pregação do Evangelho. Nós vamos, em certo sentido. Mas nós só vamos fazer diferença se formos tomados pelo Espírito de Deus. A curva da população do mundo sobe assim, e o crescimento da igreja sobe assim. Sabe quando essas curvas vão se cruzar? Só quando o Espírito de Deus tomar um pequeno grupo que ficará fiel até o fim. Que em 2013 você esteja decidido a ser desse pequeno grupo. Que em 2013 você seja decidido a ser a voz. Porque é para isso que o Senhor te chamou. Para ser a voz. Para existir, para ser a voz. Eu vou convidar você a ficar de pé. E nós vamos cantar um hino. E que você cante esse hino pensando na vinda do Senhor Jesus. Cante esse hino na perspectiva de ver o Senhor Jesus vindo sobre as nuvens dos céus. Não deixe que ninguém tire da sua mente e do seu coração a vontade de ver o Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus. Vamos cantar. Proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor, virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar, um hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor, virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. O dever é levar Cristo ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor, virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Oremos. Pai querido que estás nos céus, eterno, maravilhoso Deus, estamos aqui de pé na Tua presença, Senhor, para primeiro agradecermos, Senhor, pelo ano de 2012. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Mas estamos aqui de pé, Senhor, para, como o Teu profeta dizer, estamos aqui, envia-nos a nós. Que nós sejamos a Tua voz no ano de 2013, Senhor. Que vivamos com a perspectiva, Senhor, de que falta menos um ano para a Tua volta. Que vivamos com a perspectiva, Senhor, de que só a Tua volta resolve todos os problemas. Não só os nossos pequenos problemas temporais, mas os problemas de todos os filhos Teus que sofrem nesse mundo. Que o ano de 2013 seja um ano que será lembrado pela presença do Teu Santo Espírito dentro da Tua igreja. Que nós percamos essa mania de dizer que somos Laodiceia. Que nós vivamos com a perspectiva de que somos a voz. É o que nós Te pedimos e o que nós Te agradecemos. No nome santo, sagrado e maravilhoso do Teu Filho Jesus.
Amém.